A minha conversão realmente se deu através do programa Vitória em Cristo, através do pastor Silas Malafaia. Primeiro Deus primeiramente, Jesus Cristo primeiramente, né? E o pastor Silas Malafaia, que mudou muito a minha vida, sabe? Eu me converti realmente. Em 2006, eu sofri um AVC, e tive vários problemas com esse AVC. Passei muito mal, fiquei de cama, fiquei sem conversar, sem andar. Dei muito problema para meu marido, para meu filho, demorei a recuperar. Aí as pessoas vinham na minha casa e falavam: Marinalva, não se preocupa, você vai ficar boa, vai ficar bem, você vai voltar a andar. E eu não acreditava naquilo não, porque estava muito ruim. Eu jamais imaginava que eu fosse sofrer um AVC, porque antigamente eu já era hipertensa há muitos anos. Aí um dia eu vendo a televisão, eu liguei a televisão e eu vi um pastor falando, não sabia quem era. E fiquei emocionada quando vi aquela voz forte daquele pastor, porque eu gosto muito de pessoa que fala muito mesmo. Aí eu ouvi lá o nome dele, pastor Silas Malafaia. E eu, inclusive, no dia que ele estava falando sobre a adversidade para todo mundo, falando de perdas, né? E eu comecei a observar aquilo, aí até comentei com meu filho depois: Rafael, eu vi um pastor na Bandeirante, que eu nunca vi, ele tem 27 anos na televisão, e eu vejo televisão diariamente, porque eu sou apaixonado pela televisão, e eu nunca vi pastor Silas Malafaia. Então eu achei que naquele momento, Deus colocou ele no meu caminho. Vou ficar meio emocionado. E aí eu continuei, toda semana eu ficava ouvindo o programa dele. E cada vez que ele falava, eu sentia que eu melhorava mais um pouco. Comecei a ter vontade de levantar, de andar. E aí nesse meio tempo, a minha irmã faleceu. E através do falecimento dela, eu fiquei pior. Eu tinha melhorado um pouco e eu voltei a ficar pior. Mas aí eu continuei ouvindo o pastor Silas Malafaia. Aí, conforme um dia, ele estava falando sobre a adversidade, falando que nós temos que agradecer a Deus por saúde, pela doença, pela fome, pela perda. E eu fui acreditando nele com aquilo que ele falava. E eu estava cada dia que ele falava, eu olhava na foto da minha irmã e falava: meu Deus, eu não vou aguentar isso. Mas cada vez que eu ouvia o Silas Malafaia, eu sentia um conforto tão grande. Chegava, eu não aguentava chegar sábado, esperar sábado, porque minha televisão não pega o canal 29 para mim ver o Silas. Quando não era sábado, eu botava o DVD dele, ficava ouvindo. E cada dia que passava, eu fui melhorando um pouco, eu fui aceitando. E ele falou assim: a gente tem que agradecer a Deus por tudo, porque Deus está sempre no comando. Sempre ele usa essa expressão, que Deus está no comando. E que a gente vai superar tudo isso, e quando Deus quer uma coisa, nós não podemos fazer nada. E que acontece perda de emprego, perda de amigos, perda de entes queridos, filhos, e que nós temos que aceitar que Deus dá força para nós todos. E com o tempo eu fui criando força e fui mudando, melhorando, né? Acreditando demais naquilo, em Deus primeiramente, né? Jesus Cristo. E eu fui conformando com a morte dela. Então eu acho que ele foi colocado na minha vida no momento certo, porque eu não conhecia o pastor Silas Malafaia. E eu conheci ele no momento certo, acho que o momento seria aquele. E eu gosto muito dele por isso, não só por isso, porque ele me deu muita força. E eu dei conta de levantar e estou cuidando do meu marido agora, que eu achava que jamais eu ia conseguir cuidar, fazer as coisas da minha casa, que nem comida eu não fazia em casa, por causa das crises que eu tinha, né? Do AVC era muita crise, dor de cabeça, muita tonteira, muito mal-estar. E sempre ele trabalhava fora, chegava em casa, fazia comida, fazia tudo, e eu ali deitado. Mas Deus foi tão poderoso comigo novamente, né? E essa força que tornou-me dar de novo, novamente abaixo de Deus, Jesus Cristo. Eu levantei e estou aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, falando, andando, fazendo minhas coisas da minha casa da maneira que eu posso, com a ajuda de amiga, essa pessoa que está aqui, a minha irmã me ajuda muito na maneira que ela pode, a vizinha também é maravilhosa. Ela vem todo dia na minha casa lavar vasilha para mim, que eu não dou conta de lavar por causa da mão. Ela vem ajudar, faz, os vizinhos meus todos são bons. E aí estou tocando a vida assim da maneira que posso, mas muito feliz, porque eu consegui, né, estar viva, que Deus quer, né? E com a força dele, através do pastor Silas Malafaia, eu consegui muita coisa.